Shalom, shalom, boa tarde. Vamos dar início à nossa meditação de hoje. Tive alguns contratempos na parte da manhã, mas graças a Deus as coisas já estão se encaminhando. Todas as coisas cooperam para o nosso bem, então estamos aí resolvendo algumas pendências. Minha mãe passou por um golpe desses que vão na porta e fazem esses tipos de golpe, mas para a glória de Deus já estamos sendo bem orientados, então ore por nós para que o Senhor venha nos dar discernimento, sabedoria para resolver essa causa, amém? Pegue comigo a sua Bíblia, abra em Números capítulo 4, vamos meditar juntos. Diz assim: disse o Senhor a Moisés e a Arão: levanta o censo dos filhos de Coate, do meio dos filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais. Da idade de 30 anos para cima até aos 50 será todo aquele que entrar neste serviço para exercer algum encargo na tenda da congregação. É este o serviço dos filhos de Coate, na tenda da congregação, nas coisas santíssimas. Quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão, e tirarão o véu de cobrir, e com ele cobrirão a arca do testemunho. E por cima lhe porão uma coberta de peles finas, e sobre ela estenderão um pano todo azul, e lhe meterão os varais. Também sobre a mesa da proposição estenderão um pano azul, e sobre ela porão os pratos, os recipientes do incenso, as taças e as galhetas. Também o pão contínuo estará sobre ela. Depois estenderão em cima deles um pano de carmesim, e com a coberta de peles finas cobrirão e lhe porão os varais. Tomarão um pano azul e cobrirão o candelabro da luminária, as suas lâmpadas, os seus espevitadores, os seus apagadores e todos os seus vasos de azeite com que o servem. E envolverão a ele e todos os seus utensílios na coberta de peles finas e o porão sobre os varais. Sobre o altar de ouro estenderão um pano azul e coberta de peles finas o cobrirão e lhe porão os varais. Tomarão todos os utensílios do serviço com os quais servem no santuário e os envolverão num pano azul e os cobrirão com uma coberta de peles finas e os porão sobre os varais. Do altar tirarão as cinzas e por cima dele estenderão um pano de púrpura. Sobre ele porão todos os seus utensílios com os que o servem, os braseiros, os garfos, as pás e as bacias, todos os utensílios do altar. E por cima dele estenderão uma coberta de peles finas e lhe porão os varais. Havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir o arraial, acabando de cobrir o santuário e todos os móveis dele, então os filhos de Coate virão para levá-lo, mas nas coisas santas não tocarão, para que não morram. São estas as coisas da tenda da congregação que os filhos de Coate devem levar. Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, terá a seu cargo o azeite da luminária, o incenso aromático, a contínua oferta dos manjares e o óleo da unção. Sim, terá a seu cargo todo o tabernáculo e tudo o que nele há, o santuário e os móveis. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: não deixareis que a tribo das famílias dos coatitas seja eliminada do meio dos levitas. Isto, porém, lhes fareis, para que vivam e não morram quando se aproximarem das coisas santíssimas. Arão e seus filhos entrarão e lhes designarão a cada um o seu serviço e a sua carga. Porém, os coatistas não entrarão nem por um instante para ver as coisas santas, para que não morram. Disse mais o Senhor a Moisés: levanta o censo dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, segundo as suas famílias. Da idade de 30 anos para cima, até aos 50 será todo aquele que entrar neste serviço para algum encargo na tenda da congregação. É este o serviço das famílias dos gersonitas para servir e levar cargas. Levarão as cortinas do tabernáculo, a tenda da congregação, sua coberta, a coberta de peles finas que está sobre ele, o reposteiro da porta da tenda da congregação, as cortinas do pátio, o reposteiro da porta do pátio que rodeia o tabernáculo e o altar, as suas cordas e todos os objetos do seu serviço, e servirão em tudo quanto diz respeito a essas coisas.
Todo o serviço dos filhos dos gersonitas, toda a sua carga e tudo o que devem fazer será segundo o mandado de Arão e seus filhos, e lhes determinarão tudo o que devem carregar. Este é o serviço das famílias dos filhos dos gersonitas na tenda da congregação. O seu cargo estará sob a disposição de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Quanto aos filhos de Merari, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, os contarás, da idade de 30 anos para cima até 50 contará, todo aquele que entrar neste serviço para exercer algum encargo na tenda da congregação. Isto será o que é de sua obrigação levar todo o serviço na tenda da congregação, as tábuas do tabernáculo, os seus varais, as suas colunas e as suas bases, as colunas do pátio em redor, as suas bases, as suas estacas e as suas cordas, com todos os seus utensílios e com tudo o que pertence a seu serviço. E designareis nome por nome objeto que devem se levar. É este o encargo das famílias dos filhos de Merari, segundo todo o seu serviço na tenda da congregação, sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Moisés, pois, e Arão e os príncipes do povo contarão os filhos dos coatitas segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até aos 50, todo aquele que entrou neste serviço para exercer algum encargo na tenda da congregação. Os que deles foram contados, pois, segundo as suas famílias, foram 2.750. São estes os que foram contados das famílias dos coatistas, todos os que serviam na tenda da congregação, os quais Moisés e Arão contaram, segundo o mandado do Senhor por Moisés. Os que foram contados dos filhos de Gerson, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até 50, todo aquele que entrou neste serviço para exercer algum encargo na tenda da congregação. Os que deles foram contados, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, foram 2.630. São estes os contados das famílias dos filhos de Gerson, todos os que serviam na tenda da congregação, os quais Moisés e Arão contaram, segundo o mandado do Senhor. Os que foram contados das famílias dos filhos de Merari, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até 50, todo aquele que entrou neste serviço para exercer algum encargo na tenda da congregação, os que deles foram contados segundo as suas famílias foram 3.200. São estes os contados das famílias dos filhos de Merari, os quais Moisés e Arão contaram, segundo o mandado do Senhor, por Moisés. Todos os que foram contados dos levitas, contados por Moisés e Arão e os príncipes de Israel, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todos os que entraram para cumprir a tarefa do serviço e a de levarem cargas na tenda da congregação, os que deles foram contados foram 8.580. Segundo o mandado do Senhor por Moisés, foram designados cada um para um serviço e a sua carga, e deles foram contados como o Senhor ordenara a Moisés. Essa palavra de hoje, ela vai vai fazer referência à ordem de Deus e à obediência de Israel. Deus instituiu tarefas, e essas tarefas era para montagem e desmontagem do tabernáculo, tanto para grupos familiares quanto para indivíduos, cada um fazendo a sua tarefa para a eficácia do todo. Ou seja, eles estavam ali, o Senhor já estava nos ensinando, através dessa passagem, a andarmos em organização, a sermos um povo servo de Deus, um povo cristão, um povo organizado. O Senhor já estava lhe designando que os deveres dos coatistas, os deveres dos gersonitas, os deveres dos filhos de Merari, os deveres dos levitas. Então, cada um tinha uma responsabilidade, cada um tinha o seu serviço específico para fazer. E isso vai nos fazer menção de que o reino de Deus, ele é organizado. Eu tenho falado isso desde o início de Números, do primeiro capítulo, que o nosso Deus, ele é um Deus organizado. Por isso que na casa do Senhor, por isso que na nossa vida, por isso que no nosso trabalho, na nossa vida secular, profissional, nós precisamos ser pessoas organizadas. Não podemos deixar para fazer amanhã
o que temos a oportunidade de fazer hoje. É por isso que nas igrejas nós temos ali aquele que fica na portaria recepcionando, aquele que vai levar uma água para o sacerdote ou para quem está ministrando a palavra. Cada um tem a sua função. Aqueles que vão ficar designados pelas crianças para cuidar, para fazer o cultinho das crianças. Então, cada um tem a sua função, como os dedos da palma da mão, são 5, e cada um aqui, ó, se completa. Se tirasse um, olha como é que ficaria a minha mão, tá vendo? Então, o corpo, ele se completa. Cristo é o cabeça e nós somos parte do corpo dele. Então, que eu e você possamos meditar nessa palavra, que se não temos organização na nossa vida, que possamos clamar ao Senhor, clamar a um Deus que é totalmente organizado, que Ele nos dê essa condição de sermos cada dia mais, cada vez mais organizar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, organizar as nossas finanças, que possamos ser organizados nas nossas finanças, nas nossas tarefas diárias, nos nossos papéis, que desempenhamos muitos papéis, é mãe, é esposa, é amiga, é filha, então temos muitos papéis e precisamos ser organizados para desenvolver cada um com excelência. Vamos meditar juntos nessa palavra, que Deus venha te abençoar, em nome de Jesus, amém? Fique com Deus, shalom, shalom.